Se você clicou nesse episódio, está escutando ou vendo através de algum canal, é porque você com certeza tem interesse de tornar os seus conteúdos para gerar desenvolvimento de forma mais inclusiva. Se você está curioso em descobrir como fazer isso, fique ligado que esse episódio tem muitas dicas práticas. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio em que damos voz a quem transforma, impacta, desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar sobre conteúdos inclusivos. E antes de apresentar nosso convidado, deixa eu dar um alô pro Igor. Fala, Igor. Fala, Carlão. Beleza? Pô, aqui gravando o nosso 80º episódio. São 80 conversas super estimulantes, empolgantes para quem cuida do desenvolvimento de pessoas, quem está no dia a dia desenvolvendo pessoas. E hoje é um tema super importante. Que o nosso propósito é fazer o conteúdo chegar ao máximo de pessoas e engajar essas pessoas no aprendizado, né? A melhor forma de fazer isso é deixando isso mais inclusivo, né, não? É isso aí, é isso aí. E para apresentar o nosso convidado, que vai trazer insights e conteúdos muito inclusivos para a gente, deixa eu apresentar aqui Victor Lambertucci. Ele que é mais conhecido como Tucci, é um homem cis-gay, mineiro de BH, vocês vão perceber pelo sotaque, comunicador, consultor em diversidade e inclusão, palestrante LGBT+, LinkedIn, Top Voice, e cria muito conteúdo, também é locutor, então tá no ambiente que ele tá muito acostumado, já tem muito tempo de experiência de mercado, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, negócio de impacto social, e hoje ele atua como diretor executivo e sócio da Profissas, a escola da diversidade, apoiando algumas das maiores empresas aí do Brasil, empresas que fazem a diferença e impactam aí para impulsionar talentos plurais e tudo mais. E aí, Tucci, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, prazer estar com vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, estou animado para o nosso papo de hoje. Rapidinho, você já fez uma apresentação, mas para quem ainda não me conhece, né? Eu sou mineiro de BH, estou em São Paulo há 6 anos. Sou um homem branco, cis, gay, estou aqui usando óculos de cabelo partido, com uma roupa bem rosa e laranja, para ficar bem colorido hoje para o nosso papo, já que é sobre inclusão, né? A gente viu com todas as nossas cores aqui para esse papo, que é super importante. Mas é isso, estou pronto para as perguntas e para a gente poder trazer para a galera aqui um giro legal de informações para ajudar a construir experiências, né? Já que a gente fala tanto de treinamento e desenvolvimento, que sejam efetivas e também conectivas, né? Acho que é muito importante a gente pensar na vivência de cada pessoa quando a gente vai construir uma trilha educativa que realmente vai trazer resultados para quem está aprendendo e para os negócios que essa pessoa participe e ajuda a construir também. Muito bom. Bom, para quem não tá me vendo, só escutando, sou um homem branco com 1,79 m, tô de camisa branca, um relógio azul, óculos pretos redondinhos, né, de grau, e estamos aqui no ambiente que é o nosso estúdio, com cortinas brancas à minha frente, uma mesa de cor clara aqui, né, de cor gelo, branca, com mais ou menos 1,60 m por acho que 70 centímetros, ao lado do Igor e na frente do Tucci. Muito bom. É isso aí, aproveitando também, vou me autodescrever aqui. Tenho 1,84 m, cabelos loiros, né? Não estou usando óculos, apesar de dever usar, principalmente se eu for fazer leituras. Tá? Agora, emprestado ou te empresto? Não, por enquanto tá bom. E tô aqui super animado pro nosso papo de hoje, para trazer esse conteúdo mais inclusivo. E a gente precisa... essa parte da autodescrição é exercício constante. Eu confesso que eu esqueço às vezes, viu? Exato, porque a gente tá ainda no processo de aprendizagem. E aí até já aproveito para conectar essa primeira pergunta, porque pra gente no CBTD e na BTD, a consciência desse processo de aprendizagem, de inclusão, que a gente trazer para a consciência que a gente não vai ser de primeira inclusivo, e talvez a gente nunca seja 100% inclusivo, porque a gente vai sempre entendendo novas camadas de importância dessa inclusão,
é a gente entender que a gente faz parte desse processo, né, Tucci? Total, igual a gente está falando nos bastidores, né, pessoal? A gente vai evoluindo ao longo do tempo e é bacana porque eu tenho certeza que nas próximas gravações vocês vão lembrar desse momento e vão aplicar. E aí vocês vão acabar ensinando para uma pessoa que ainda não se conectou com isso e a gente vai fazendo um efeito dominó até construir conteúdos, experiências e um mercado mais inclusivo. Então, assim, essa tomada de consciência é muito importante. Diversidade e inclusão não é um tema novo, conteúdos inclusivos não são temas novos, mas é isso. A gente vai descobrindo mais sobre a nossa própria pluralidade, né? Acho que um ponto super importante de todo mundo que está acompanhando entender é que essa jornada que a gente chama de diversidade e inclusão e que ganhou aí, né, mais espaço no mercado, nos debates, nos eventos, né, como no próprio CBTD, é uma jornada que fala sobre nós, né? A essência plural do ser humano. Então, todo mundo que está acompanhando, que está aqui nessa sala, né, que vai espalhar esse conteúdo por aí, faz parte do que a gente chama de diversidade e inclusão, né, gente? Isso é muito importante. A questão é a gente entender o nosso papel e a nossa jornada disso, né? Nosso papel e nossa responsabilidade nessa jornada, melhor dizendo. E aí, quando a gente toma consciência e se conecta, para de achar que é sobre outras pessoas, outros grupos, não é sobre a gente, isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, né? E aí, quando a gente torna isso um hábito, a gente consegue se conectar mais com as pessoas, independente dos marcadores, das diferenças que elas carregam, né? Porque todos nós somos seres únicos e temos diferenças. Nós não somos todos iguais, a gente tem diferenças e essa é a nossa maior riqueza. E quando a gente entende isso, a gente começa a construir não só conteúdos, mas espaços, relacionamentos mais inclusivos, né? E quem é o Vitor, né? Tem uma essência plural aí, como é que é? Conta pra gente. Quem é você, sem falar o que tá no LinkedIn? Boa, vamos lá. Eu adoro fazer esse exercício, né? Porque é uma das coisas que eu falo nas minhas palestras é que a gente sempre começa a se apresentar pelo nosso cargo, né? E não deveria ser assim. A gente deveria falar primeiro quem a gente é, independente do nosso crachá, e depois, claro, como parte da nossa jornada, né, e do nosso perfil. A posição que você tem, né? A posição que você tem. Até porque é passageiro, e quem você é não é passageiro, né? Vai ser até o momento que você fechar seus olhos. Então, assim, eu gosto de me apresentar como mineiro de BH, porque eu saí de Minas há 6 anos, mas meu sotaque tá aqui, dá pra reconhecer. Falei que ia estar fácil perceber, né? O sotaque. Minas faz parte de mim. Eu saio de Minas, mas Minas não sai de mim. Eu sou um cara bastante família, sabe? Curto muito, assim, de aproveitar o momento com a família, aquela viagem do ano que a gente faz em família. Curto muito receber amigos, cozinhar de vez em quando. Mas eu também adoro desbravar a cidade. Então, aqui em São Paulo, um dos meus rolês favoritos é sair batendo perna na Paulista, conhecendo parques, restaurantes novos da cidade. Ainda mais São Paulo, que tem 1001 opções, né? Nunca acaba, minha lista tá sempre aumentando. Gosto muito. E acho que viajar também é uma coisa que me resume. Do meu perfil, eu me considero uma pessoa criativa, inquieta, meio teimosa de vez em quando, tento trabalhar isso em mim. Mas eu sou muito desse espírito empreendedor que eu gosto de dizer. E não no sentido só de você abrir um negócio, sabe? Mas de você empreender a sua vida mesmo. Você saber os seus objetivos, os seus planos, saber que nós somos eternos aprendizes, por mais que a gente se coloque aqui como mentores de vez em quando, palestrantes que somos, né, para compartilhar o nosso conhecimento. É sempre bom nunca esquecer que a gente está sempre aprendendo, né? A gente tem sempre algo a completar na nossa jornada e a contribuir com a jornada das outras pessoas. Então eu diria que isso é um pouquinho sobre o Vitor, para além do crachá. Muito bom. E quais impactos a Profissas hoje está causando como escola de diversidade? Legal, gente. Até aproveitar essa oportunidade para vocês que não conhecem ainda. A Profissas é a Escola da Diversidade e Habilidades Humanas. Então, a gente trabalha com educação corporativa de ponta a ponta, né? Ajudando as empresas tanto a desenvolver pessoas com foco em talentos plurais, então, principalmente mulheres, pessoas com deficiência, 50+, LGBT+, e pessoas negras, né? São 5 grupos em que a gente construiu soluções com pessoas que são representativas desses grupos, mas também são especialistas nas pautas que atuem, que isso é fundamental, né? A pessoa às vezes pode fazer parte de um grupo, de um marcador social, mas não ter ali todo o letramento, o conhecimento, a expertise naquele tema que ela está trabalhando. Então, a gente tem toda essa preocupação. Então, essa frente de desenvolvimento de pessoas, uma frente bem completa, assim, de jornadas, bem
completinhas mesmo, assim, para a gente ajudar a impulsionar a carreira das pessoas e formar lideranças, quanto à parte de cultura inclusiva. Então, a gente trabalha todo o letramento e sensibilização para construir uma empresa que é acolhedora e impulsionadora para todas as pessoas. E isso, no final das contas, é bom para a pessoa, obviamente, porque ela vai se sentir mais pertencente e vai entregar sua melhor energia para aquele negócio. Mas, no fim das contas, a empresa também ganha muito em produtividade, em inovação, em baixa de conflitos, em aumento de lucratividade. Né? Legal. Então, desenvolvimento de pessoas, cultura inclusiva e, por fim, terceiro pilar, conexão com talentos, que a gente cria uma ponte entre empresas inclusivas e talentos diversos. Então, nos últimos 2 anos, a gente fez mais de 12 eventos, né, focados em diversidade e inclusão, em carreira, né? E a gente conectou pessoas negras com deficiência, LGBT+, mulheres, com grandes empresas que queriam recrutar e capacitar essas pessoas para alçarem voos maiores na companhia. Tá? Então, basicamente, esses 3 pilares resumem a Profissa, e a gente teve a oportunidade de atuar com mais de 100 grandes empresas do mercado. Então, a gente tem projetos de desenvolvimento com Natura, por exemplo, para formar lideranças inclusivas. A gente está atuando ativamente com a Heineken, no desenvolvimento de pessoas pretas e pardas para crescerem na carreira dentro da companhia. Com o Mercado Livre, a gente também fez um grande trabalho de lideranças inclusivas, para citar alguns exemplos do que a gente vem fazendo no mercado. Uau, e é um trabalho assim como eu disse no início, sempre tem uma nova pluralidade, um novo desafio, né? Hoje, nas organizações, como que você vê os maiores desafios para trazer essa pauta da pluralidade e da diversidade? Boa. Eu acho que assim, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que replica um padrão excludente de décadas, né? E as empresas, elas são um reflexo, né, desse status quo que foi criado, pensado de um grupo para um grupo, e não de todas as pessoas para todas as pessoas. E como esse reflexo, a gente sabe que os desafios são grandes. Para a gente ter alguns números, assim, que deixam um pouco mais nítido o nosso desafio, que não é pequeno. A gente tem 56% da população brasileira praticamente sendo negra, mas a gente tem menos de 6% dessas pessoas ocupando cargos de alto escalão. A gente teve menos de 1/4 das pessoas com deficiência presentes no mercado de trabalho na pesquisa que foi feita pelo IBGE em 2018, né? E elas são mais de 40 milhões de pessoas, 45 milhões de pessoas da nossa população. A gente tem maioria de mulheres, porém elas ocupam a minoria nos cargos de liderança. Quando fala em C-Level, por exemplo, a minoria esmagadora, assim, são mulheres que ocupam. Tanto que a gente teve iniciativas recentes para mudar isso que estão acontecendo. Tanto vindas do governo, né, de uma parte mais governamental, de políticas públicas que a gente tem que avançar, quanto também de influenciadores de mercado como a B3, que lançou, né, algumas práticas para fazer com que as empresas listadas, elas tenham pelo menos 2 pessoas de grupos representativos, né, desses grupos, né, que, enfim, historicamente foram minorizados na sociedade, como parte do alto escalão. Então, assim, foi preciso a gente começar a criar algumas políticas e criar algumas ações afirmativas para mudar uma realidade excludente. E aí as empresas acabam replicando isso. Então, o desafio não é pequeno, né? A gente precisa realmente reconhecer, ter essa tomada de consciência, como a gente falou, que nós temos um grande desafio, porque, afinal, a coisa mais básica que se tem é que se a gente constrói uma sociedade que tem diversidade, né, pessoas com as suas peculiaridades e perfis diferentes, ela precisa ser um espaço que tem, né, lugar para todo mundo. Então, se eu tenho maioria de mulheres, por que elas são minorias na liderança? Se eu tenho maioria de pessoas negras, por que elas ocupam os cargos mais operacionais? Se eu tenho 40 milhões de pessoas com deficiência, por que só 1 em cada 4 delas estava no mercado de trabalho em 2018? Se chegar, por exemplo, a falar da população trans, então, por que 90% dessas pessoas ainda precisa viver da prostituição? Porque não tem espaço de entrada no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala desses indicadores e começa a se incomodar, então, uma coisa que eu falo, diversidade e inclusão é um ciclo virtuoso e vicioso. Virtuoso porque essa potência da pluralidade, da gente entender a nossa diferença como a maior riqueza que a gente carrega e como não só a responsabilidade social, mas a alavanca de negócios, que, como eu citei, né, várias pesquisas, cases, empresas já mostraram por A mais B
que aumenta a lucratividade, aumenta a produtividade, aumenta a inovação, aumenta senso de pertencimento, reduz em 50% os conflitos dentro da empresa, cara, só esses 5 dados que eu trouxe já fica muito nítido o quanto isso é potencial para o negócio, a gente investir em diversidade e inclusão. Então, se você quiser olhar para o lado social, se você quiser olhar para o lado de negócio, você tem razões o suficiente para começar a construir. O desafio é grande, como a gente viu, né, por essa fala, mas a gente tem toda a capacidade de fazer isso acontecer. A gente deu uma avançada, né, acho que as conversas estão mais na mesa, a gente tem cobrado mais, tem tido mais visibilidade, né, e contato com as empresas para poder ficar de cima das empresas, do governo, das instituições, mas a gente tem um desafio bem grande aí para as próximas décadas para a gente continuar avançando com esse tema. E quais, na sua visão, são conteúdos interessantes, exemplos de conteúdos inclusivos que a gente pode, de fato, conseguir gerar impacto? Dá algum exemplo pra gente. Com certeza. Eu vou começar com um exemplo muito simples para você que está acompanhando, assim. Eu não sei se vocês perceberam, né, que ainda de vez em quando dá uma zapiada na televisão, mas, por exemplo, repórteres de alguns canais, né, começaram a saudar as pessoas diferente no início de uma entrada ao vivo, no início de uma reportagem. Antes se falava muito boa tarde a todos, boa noite a todos, e passou a se falar olá para você que está acompanhando, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E você que está aí de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, as pessoas começaram a se preocupar com uma linguagem que se conecta com todos os públicos que estão assistindo, né? Isso é muito importante a gente pensar. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, tem uma parte polêmica sobre mudar a terminação, né? O sufixo. Porque fala todos, todas e todes. Os pronomes neutros, né? É um caminho. Você pode usar a letra E. O que não é indicado é o arroba, o X, porque eles têm problemas em alguns softwares de leitura para pessoas cegas e podem não ser bem lidos. Mas a letra E é uma opção, tá, de ser usada. Mas soa diferente, é estranho. Mas toda mudança tem uma certa estranheza. E à medida que vai se tornando um hábito, a gente passa por ela. A nossa língua já mudou muito. Tem um exemplo muito característico que sempre me choca quando eu lembro, que a gente começou por exemplo, o que a gente chama de você, e que agora virou C na internet, né? Porque ninguém escreve mais você. É VC, é C, e por aí vai. Era a vossa mercê. Depois virou vós-me-cê, depois virou você, e parece que ainda tem algumas subdivisões no meio desse caminho, e a gente chegou ao você. E a gente não consegue falar mais você, fala C, né? Ou VC na internet. Então, a língua é viva, e ela acompanha as mudanças sociais. Então, se a gente está descobrindo que para a gente ser mais inclusivo com outras pessoas, a gente precisa mudar o sufixo, trazer uma nova nuance da língua, faz parte do processo. Agora, não é estritamente necessário mudar o sufixo. Existem outras formas, igual eu acabei de falar, né, no caso da televisão, em vez de você falar bem-vindos, ou sei lá, nossas boas-vindas a você que está aqui, né? Um olá para você que está assistindo, para todo mundo que está acompanhando, são formas... Tô tentando lembrar como é que eu fiz a abertura aqui. Foi olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Então eu fui inclusivo. Você foi inclusivo. Tá. Então a gente tem formas de usar, né? Usar o plural, usar palavras femininas, todos esses caminhos são interessantes para a gente poder incluir. Mas isso é bobagem. Não é bobagem. A gente precisa, porque as palavras têm força. Quando a gente começa... Imagina você, tá escutando e não se sente incluído, não se conecta com o conteúdo. A chance de afastar essa pessoa de um produto, de uma empresa, de uma experiência educativa, né, é muito grande. Então, essas pequenas preocupações fazem a diferença. A gente sabe como a empatia e o tato aproxima a gente das pessoas e das coisas que a gente está tendo acesso, né? Então, é uma preocupação importante, principalmente para quem trabalha com comunicação, com treinamento e desenvolvimento, que tem uma interface tão grande com as pessoas. E existem caminhos. Agora, exemplos de conteúdos inclusivos. Eu acho que esse é um bom para a gente começar a perceber. Tenho certeza que todo mundo que ligar no jornal aí amanhã, já vai rádio, se ligar. Já vai começar a se preocupar. Opa, falou todos. E as mulheres? Como é que elas vão se sentir? E as pessoas, né, não binárias? E as pessoas trans? Como que a gente pode tornar esse conteúdo inclusivo para elas também? Porque, afinal, muita gente fala sobre minorias, né? A gente até abandonou esse termo, porque se você somar mulheres, olhar para pessoas negras, são maioria. Elas foram minorizadas, que é um processo que não depende delas. Uma sociedade que colocou elas à margem da sociedade e tirou acesso a direitos e oportunidades. Elas não são minoria, elas são maioria. E por isso é tão urgente a gente construir. Então tem isso, né, dos canais de comunicação que estão se atualizando, enfim, para uma linguagem que abraça todas as pessoas, o que é fundamental. Afinal, todo mundo quer aumentar a audiência, né?
A gente quer ter mais clientes, a gente quer ter mais colaboradores e colaboradoras, a gente quer ter pessoas se conectando com o que a gente faz. Então, a gente precisa se conectar com elas também. Né? Não é uma via de mão única, é uma via de várias mãos. É abraçar essa mudança, né? Abraçar essa mudança. E aí, a gente já tem várias iniciativas de educação, iniciativas até de documentações, né, de publicações que já estão se antenando para isso. Capas de revista, as saudações nos jornais, em eventos, os conteúdos que a gente cria. A gente fala, né, muito de treinamento e desenvolvimento e cria isso todo dia, novas experiências, novos conteúdos. Como que eu posso chegar numa palestra, num grande evento? Como que eu posso chegar numa oficina dentro de uma empresa e garantir que o meu conteúdo vai se conectar com mais pessoas, ou com o máximo possível de pessoas que estão naquela sala? Né? Então, eu falei desse exemplo do início do conteúdo, mas vai nele como um todo. Né? Se a nossa preocupação é cada vez mais chegar a mais pessoas, o quanto mais a gente entender as vivências delas e pequenas alterações, mudanças e cuidados que a gente pode ter no nosso conteúdo, que vão fazer aquela pessoa se reconhecer ali, mais a gente vai se aproximar Legal. delas. Você deu um exemplo, né, da linguagem. Aí eu estava pensando, a preocupação que a gente tem quando vai colocar imagens nos slides, coisas do tipo. Boa, essa também é a preocupação. A gente falou um pouco de texto, da linguagem neutra, que eu até prefiro chamar de linguagem inclusiva, porque existem, né, diferenças da gente usar exatamente a terminação "é" ou de fazer uma linguagem que seja mais inclusiva. Tem algum lugar que as pessoas que estão nos escutando conseguem, nos vendo, pegar esse material? Tem. No próprio site da Profissas, tá? Se vocês forem lá, ou até nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês, o @somosprofissas no Instagram. Já aproveita e fala como é que as pessoas te encontram. Isso. @somosprofissas no Instagram é um né, bom canal, mas no LinkedIn procurar Profissas, ou mesmo procurar por Victor Lambertucci no LinkedIn. Vocês me acham fácil. No Instagram, o meu é @falatucci. E aí podem super mandar uma mensagem que eu mando um link para vocês, que tem vários materiais da Profissas que abordam tanto essas questões textuais de linguagem, quanto também dicas de acessibilidade que a gente pode tomar cuidado. Porque é disso, né? A gente Mete aí, é Tucci? Isso, TUCCI. Fala TUCCI. Tô te adicionando aqui. Tem um material nosso, mais específico disso que a gente está falando, que chama Guia da Linguagem Inclusiva. Ele é um dos guias mais baixados da Profissas de todos os tempos. A gente teve mais de 5.000 pessoas acessando esse material, justamente porque é um tema que está em voga e as pessoas querem aprender e saber mais. E que bom, né? As pessoas estão buscando esse letramento, esse aprendizado para deixar o material cada vez mais inclusivo, né? E lá justamente a gente não fala assim, olha, você tem que usar o "é". A gente te dá caminhos diferentes para você adotar a linguagem inclusiva que faça sentido para sua companhia. Para fugir da polêmica, né? Sim. Porque tudo virou um pouco extremista, né? Uma polêmica, assim. Então, a gente consegue usar a própria língua portuguesa para fazer os contornos e deixar essa linguagem mais inclusiva. Exatamente. Né? E tomar cuidado com as cores, né? Tem algumas cores que às vezes são muito fortes, muito quentes e atrapalham a leitura de pessoas que têm algum tipo de Dá um exemplo. deficiência visual. Por exemplo, usar cores muito quentes, como um vermelhão, né? Alguma coisa que pode atrapalhar a visualização de alguém, é muito importante. Você pode pensar também nas pessoas daltônicas que não enxergam algumas cores, dependendo do seu público, né? Não é que, igual a gente falou, você não vai conseguir ser 100% inclusivo em tudo que você faz, porque são muitas nuances. A questão é a gente caminhando e evoluindo. E também conhecer o seu público. Se você está num evento que você sabe que você vai ter pessoas surdas, você vai preparar um recurso de acessibilidade adequado para essas pessoas. Se você vai em um evento que você sabe que vai ter determinados perfis de pessoas, você vai se preocupar. Então, perguntar é muito importante. Né? Vai fazer um evento, vai fazer uma experiência educativa, mapeie o perfil do seu público, conheça quem são as pessoas que vão estar lá, pergunte se essa pessoa precisa de alguma assistência, de algum recurso de acessibilidade. Isso é muito importante, porque senão, claro, tem alguns que são gerais. Ter libras, ter legenda, tomar cuidado com cores muito fortes, né? Ter um conteúdo com fontes num tamanho razoável para que pessoas que têm baixa visão ou usam óculos possam enxergar bem. Às vezes ter o recurso do tablet para pessoas que não vão enxergar de longe. Então, esses são 5 recursos que a gente pode pensar, porque são mais gerais e são de conhecimento, né, mais tranquilo. Mas perguntar e entender as especificidades do seu público é muito importante, porque você vai chegar, às vezes, a algum recurso que você não pensou e a pessoa vai te dizer, olha, eu precisaria de uma
lupa, eu precisaria de um tablet, eu precisaria de uma pessoa para fazer a interpretação em Libras, né? Então, acho que é muito importante. Não dá para a gente deixar para acontecer e na hora descobrir que faltou. É preciso a gente fazer esse trabalho de pesquisa e de conhecimento do nosso público também. E o legal é que a hora que a gente embarca nessa jornada do conteúdo inclusivo, que ele não vai ficar pior por ser inclusivo, pelo contrário, ele vai ficar melhor para todo mundo, né? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor para todo mundo. A hora que você... Fontes grandes, fontes mais legíveis, a hora que você faz isso, você não vai fazer aqueles slides carregados, que fica melhor para todo mundo, né? Então, esse olhar é fundamental e a gente trazer isso cada vez mais para a mesa, para a gente discutir, é muito bom. É porque aí você vai colocar Libras, dependendo, tem o custo para você produzir, tem o tempo. Hoje já existem ferramentas tecnológicas com inteligência artificial que podem facilitar isso? Isso tá evoluindo, né? Ainda não substitui uma pessoa, principalmente se for um conteúdo ao vivo, né? Eu não conheço, se alguém conhecer pode passar pra gente, apresentar, vai ser bem legal trocar, mas não conheço alguém que substitua uma pessoa humana fazendo a Libras ainda. Eu sei que a questão de, transcrição, de tradução simultânea já está bem mais evoluída, né? A gente saiu de um lugar em que era tudo muito confuso para um lugar que tem ferramentas que conseguem ajudar rapidamente. Até quando a gente vai fazer um vídeo, já tem aplicativos de celular que conseguem transcrever de forma muito bacana. Rápida. E você faz pequenas adaptações ali de letra maiúscula, de C cedilha, de acentuação e consegue postar o seu vídeo muito mais rápido. Antes a gente tinha que ir minutando, né? Cada uma das palavrinhas e colocando no tempo certo. Então a gente está evoluindo e eu acho sim que a tecnologia tem muito a nos ajudar ainda a tornar as coisas mais inclusivas. Só que é preciso, isso que a gente falou, essa consciência, essa intencionalidade, sabe, gente? Porque se a gente não tiver isso, a gente não torna as coisas mais inclusivas. Entendi. Se a gente pensar só dentro da nossa bolha, nas pessoas que a gente conhece, a gente não consegue. A gente tem que realmente ir além disso e entender um pouco mais da pluralidade que a gente tem no Brasil e nos espaços que a gente frequenta para garantir. Igual a gente falou, não é que o seu primeiro conteúdo precisa ser 100% inclusivo, mas que você, a cada novo videocast que gravar, a cada nova palestra que fizer, a cada novo post que fizer no LinkedIn, você se preocupe qual outro recurso eu posso acrescentar para que o meu conteúdo alcance mais pessoas. Igual a gente estava falando, é bom para todo mundo, porque você vai ter um conteúdo mais bem feito, mais redondinho e vai ter mais pessoas alcançando o seu conteúdo. É intencionalidade, né? A gente trazer essa intencionalidade para cima da mesa e falar assim, puxa, e começar a olhar isso, acho que é um... E o papel de T&D dentro desse processo? Nossa, assim, por tudo que a gente falou e mais um pouco, é um papel fundamental, porque a gente sabe que a educação é a maior ferramenta que a gente tem para transformar realidades. Isso é fato. Né? Acho que todo mundo que está acompanhando e a gente aqui concorda com isso, assim, em gênero, número e grau. Então, assim, dentro das organizações, por exemplo, reforçar a importância da educação corporativa como algo prioritário é fundamental. Porque são essas experiências que a gente cria que faz com que a gente possa realmente praticar aquela ideia de aprendizagem continuada. A gente nunca vai ter aprendido o suficiente. A ideia é a gente continuar aprendendo todos os dias. E a educação corporativa como essa ferramenta de levar novas visões, novas bagagens, repertórios, de atualizar conhecimentos que estão mudando de maneira cada vez mais voraz é muito importante. E, claro, uma educação corporativa que tenha metodologia, que se conecte realmente com as pessoas, que não seja uma receita de bolo, mas que é pensada para a experiência individual e coletiva. Ela, para mim, é a principal ferramenta que a gente tem de construção de espaços, conteúdos, né, mais inclusivos no mercado de trabalho. E o que a gente pode comemorar, né? Porque tem coisas que faltam, mas tem já uma evolução, né? Estamos aqui falando sobre isso, tem uma série de coisas. O que você comemoraria? Cara, eu comemoro principalmente que a gente conseguiu levar essa temática, né, da inclusão, da diversidade, para um patamar de debate e de discussão jamais visto. Acho que nunca se falou tanto e nunca se abriu tanto espaço se a gente for olhar num histórico. Obviamente, a gente quer que tenha muito mais espaço, né? Vamos dizer assim, se a gente pegar um pouquinho do mercado de eventos. Antes, mal se falava sobre isso. Hoje, todo evento que se preze tem pelo menos umas 2, 3 palestras conectadas com a temática, né? Seja com o seu segmento, mas também trazendo o olhar da pluralidade, de como isso pode impulsionar negócios, né? E trazer benefícios para pessoas e para companhias, para organizações. Então, isso já é um grande avanço. Cada vez mais em voga na mídia. Então, você vê grandes veículos de comunicação trazendo
escolhendo um enfoque, reservando uma boa parte da sua pauta, né, para poder falar sobre esse tema. Então, assim, eu acho que a grande conquista que a gente teve foi trazer o holofote para o tema de diversidade e inclusão e garantir que ele está alcançando mais espaços e tendo mais constância. E aí, o que eu diria que a gente avançou um pouco, mas ainda falta mais, é um pouco do que a gente fala na Profissas. É sair de um lugar só de, realmente é importante, para um lugar de praticar, de ter uma atitude inclusiva. Como que eu entendo que é importante abrir espaço, criar iniciativas mais inclusivas, garantir que todas as pessoas estão acessando e tendo oportunidades, mas eu, enquanto pessoa, enquanto instituição, né, também faço a minha parte para que isso aconteça na prática todos os dias. Então, vai desde o seu tato de ser mais empático, de olhar para as pessoas que estão à sua volta, de furar a sua bolha e ter diferentes perfis que não estão no seu ciclo social acessando e frequentando o seu ciclo. Isso já é uma grande atitude inclusiva individual. Mas também cobrar dos espaços que eu frequento, seja um bar e um restaurante, seja a empresa que eu trabalho, né, que eles tenham também uma atitude inclusiva. Então, se eu vejo uma situação de microagressão, de violência contra qualquer grupo que seja, contra qualquer pessoa que seja num espaço que eu frequento, eu não me calar, eu não deixar por menos, mas eu me posicionar, eu agir sobre isso, eu pensar como que eu posso ajudar a mudar para que a gente possa ter um espaço mais acolhedor e impulsionador para todo mundo. Então, sim, avançamos, temos que comemorar, estamos falando sobre isso, tem várias ações acontecendo, projetos incríveis que você falou, cara, nunca pensei que eu fosse ver no Fantástico em horário nobre uma série sobre música preta que está rolando há algumas semanas, sabe? Parasse o Brasil para entender mais da cultura, né, da música negra e ver quantos talentos incríveis e muitas vezes com pouco espaço, olha o alarme aqui, pouco espaço a gente tem. Então, conseguimos chegar nesse patamar de falar sobre isso e debater mais. E agora é que a gente saia do falar e do debater para praticar de forma mais intencional. Eu tô vendo aí que tá escrito no seu... É pin insígnia, como que a gente chama aí, né? No broche. Um bottom. Bottom. Sou liderança inclusiva. Isso é da sua empresa? Como é que é? Profissas? Isso, da Profissas. Isso, da Profissas. Uma das coisas que a gente faz, né, como eu contei para vocês, é o pilar da cultura inclusiva. Então, a gente tem alguns programas e formações bem completas, como liderança inclusiva, que ajuda a formar as pessoas que estão em cargos de gestão, né, em diferentes senioridades, para que elas tenham mais repertório e entendam o papel delas e como que elas podem promover a cultura inclusiva. Quais dicas você dá para quem é líder aqui, para ser um líder mais inclusivo? Pô, uma ótima oportunidade. A gente já esteve em empresas, né, como Mercado Livre, a Natura, a Loft, treinando alta liderança, a média liderança para serem líderes inclusivos. E existem alguns pilares que são fundamentais. O primeiro é você ter essa inquietude que a gente falou, de você realmente buscar conhecimento, entender o seu papel e sua responsabilidade nessa jornada, né? Então, essa inquietude, essa intencionalidade, foi uma palavrinha que passou bastante aqui no nosso papo hoje. A outra coisa é você ter vulnerabilidade. Você não vai chegar sabendo tudo. Você precisa ter um momento de realmente, assim, se colocar num papel de humildade, reconhecer seus próprios viés inconscientes. Todo mundo tem preconceitos. Isso vai muito da maneira como a gente entende o mundo, da nossa vivência, da nossa criação, os acessos que a gente teve ou deixou de ter. Todo mundo tem preconceito. Quando você reconhece seus próprios viés, seus próprios preconceitos, se coloca nesse lugar de humildade e vulnerabilidade, você tem mais abertura para se conectar com as pessoas. E por último, eu acho que é importante a gente tentar construir espaços que tenham mais diálogo, sabe? A gente fala muito sobre oratória, né? Todo mundo quer dicas de oratória, como se comunicar melhor, persuadir e negociar com pessoas. E se a gente falasse um pouco mais de escutatória, né? A gente olhasse para o quanto a gente tem que aprender a ouvir mais as pessoas. E ouvir de verdade, sabe? Não é só entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas entender que às vezes aquilo que a gente chama de mimimi é uma dor que não dói na gente. Então, quando você para escutar as pessoas e realmente se empatiza com a história, com a vivência e com as necessidades dela, você consegue ser um líder mais inclusivo. Boas dicas, hein? Não, e a fala do Tucci me lembrou de um grande amigo, Daniel Costa, que esteve aqui com a gente também, que ele fala assim, uma vez sentido, verdadeiro é. E acabou. Eu acho que é isso. Uma vez que você sente, é verdadeiro. Ou que a outra pessoa sente, se ela falou, não é mimimi, é verdadeiro, é dela. Pode não doer em mim, né? E é um grande desafio. Hoje a gente tem falado muito, e acho que a
a parte de preparar um conteúdo inclusivo, ou mesmo as ações afirmativas dentro das organizações ainda são muito necessárias para essa inclusão acontecer na prática, né? Sim. Eu acho que o sonho de todos é que as ações afirmativas não sejam mais necessárias e passem a ser a rotina. Acho que esse o caminho, esse é o objetivo que a gente vai chegar, se é que a gente vai chegar um dia. Mas esse olhar caminhando é importante, né, Tuti? É fundamental, e é isso, assim, às vezes quem já está trabalhando há muito tempo com essa temática, com essa jornada, em empresas que já estão falando disso há muito tempo, a gente chega a uma certa estafa de achar que já falou muito. Mas, cara, esse é um tema que tem que ser introduzido e tem que ser constante e cíclico na companhia. Porque é o que a gente falou, nós somos seres multipotenciais, multifacetados, essa é a nossa natureza. E cada vez mais, cada dia que passa, os contextos mudam, as perguntas mudam, e a gente vai descobrindo outras potencialidades e nuances, né, desse nosso perfil. Então, isso é uma coisa que vai ser constante. Pode mudar a abordagem, pode mudar a temática, pode mudar o formato, mas é uma pauta que tem que estar entre as pautas da companhia. Assim como a gente fala de negócios, fala de metas, fala de gestão, tem que falar de diversidade e inclusão, tem que falar de educação. São temas, assim, matrizes. Sensacional. Insights bem interessantes. E adivinha, nosso tempo já tá chegando ao fim. Passa rápido. Nosso T&D, que agora é o momento Tome Devolve. Boa. Vou falar umas palavras e você complementa. Letramento. Possibilidades. Liderança. Intencionalidade. Comunicação não violenta. Conexões. Desejo. Um mundo mais inclusivo. Propósito. Oportunidade para todo mundo. É isso aí. Sensacional, Tuti. Incrível. Gente, Insights interessantes e refletir como a gente pode pegar e olhar para os nossos conteúdos e transformá-los de forma que você dê acesso a muito mais pessoas. Sim. Exato, e os insights são interessantes e é legal, sempre quando a gente fala nessa temática da diversidade, a gente consegue colocar no nosso dia a dia muitas pequenas ações, pequenas atitudes que a gente já pode ir ajustando para ter esse mundo mais inclusivo, né? Para a gente abraçar também essa diversidade e isso é importante. Comece se conectando com pessoas diferentes de você e você vai ver o quanto isso pode trazer de potência para a sua vida. Aquela fazer o exercício, né? Porque a responsabilidade é de quem comunica. Como é que eu adequo a minha comunicação, a minha linguagem, vestindo o sapato do outro. Sim. Muito bom, obrigado. Valeu, Igor, mais um episódio. Muito bom. E você que está nos assistindo, se você gostou desse episódio, se inscreva, curta, compartilhe com algum amigo e transforme os seus conteúdos em conteúdos mais inclusivos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.